Oi, gente, sejam bem-vindos ao Mujo e eu. Eu sou a Vivi Martins e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre inclusão, sobre a chegada do Ju e do Mu nas escolas, desde a escolinha até a escola de ensino regular. Eu vou fazer esses vídeos, eles vão ser meio longos, mas para não ficar tão cansativo, eu vou tentar fazer em várias partes. Então, a partir deste vídeo até os próximos, vai ser vídeo sobre a inclusão, tá? Vai ser vídeo contando como foi a chegada, porque de repente tu tá vendo aí, tá passando pelo mesmo que eu já passei e dá para trocar uma ideia, tá? Como eu falei desde o início, o canal é exatamente esse é o objetivo do canal, é trocar uma ideia. É contar um pouco da história dos meus filhos para que de repente tu esteja passando, gente, eu converso com tanta gente e os relatos são tão idênticos, é tão parecido. Outro dia eu comentei com uma mãe que se sentar várias mães de autistas, uma do lado da outra, indiferente de grau. Quando a gente começar a conversar, o relato é quase que idêntico, muda alguma coisinha básica, mas os relatos são quase idênticos. Então, o que muda, diferente do grau do autismo, é o momento e como aconteceu, sabe? É o momento em que aconteceu e da forma que aconteceu, porque as coisas tendem a se desenvolver exatamente da mesma forma. Então, é uma coisa bem incrível, assim, porque realmente é, é algo que mexe não só, isso eu noto e tenho certeza todos os dias, que não é só a minha família. Isso mexe com muita família e o autismo tá aí, tá batendo na porta de muita gente. E como ele chegou lá no início da infância do meu filho e tem muita gente pegando diagnóstico agora, recebendo diagnóstico agora, sem saber para que lado ir. Então, o, o canal é exatamente isso. Ele é para confortar quem está recebendo o canal, que entenda que não está sozinho. Que tem eu e tem muita gente que passou por muita coisa e que vai passar por muita coisa e que se a gente se ouvir e se a gente se ajudar, fica mais fácil. Podem ter certeza disso. Quando a gente se apoia, se a gente fizer uma corrente de apoio umas com as outras, isso facilita muito, gente. Muito mesmo, viu? E que não é o fim, viu? É o início de uma coisa bem diferente. É o início de uma vida diferente, de uma infância diferente, uma adolescência diferente dos nossos filhos. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo a melhorar, a mudar e a enxergar o que a gente fez ou deixou de fazer. Então, são experiências. Vamos levar por esse lado, ficar um pouco mais fácil. Bora lá? Vou contar um pouquinho, porque, né? Senão fica muito longo. Quando a gente descobriu o autismo do Mu, nós fomos embora e nessa outra cidade tinha uma escolinha muito próxima da minha casa, uma escolinha muito boa, e os meus filhos foram para lá. Eles ficavam meio turno. No início eles ficavam em salinhas separadas e eu pedi para que eles ficassem na mesma sala, com a intenção que o Mu imitasse o Ju. Só que foi o contrário. O Mu não imitou o Ju e o Ju imitou o Mu, que é o correto, né? Que é o mais novo sempre imita o mais velho. E então toda vez que que o Mu gritava, o Ju gritava. Toda vez que o Mu se atirava no chão, o Ju se atirava no chão. Pareciam, nem hoje ainda é bastante assim, pareciam sempre como se fossem ligados. Um gritava, se tirava, o outro rapidamente gritava, se tirava. Então foi uma ideia ruim, tá? Então se tem dois filhos aí com autismo, não bota na mesma sala não, viu? Não é uma coisa muito boa não. Não é saudável, viu? Não é saudável para eles nem pra gente. Bom, nessa escolinha eles ficaram um período de 2 anos mais ou menos. Eles eram muito bem atendidos. Nós ficávamos bastante em cima da escola, mas aconteceu alguns episódios que a gente acabou tirando. Um deles foi numa festinha de aniversário, no qual, quando nós chegamos a pegar os meninos, eles estavam os dois presos. Um estava preso, amarrado, gente, num carrinho de bebê, que era o Ju, e o outro estava numa cadeirinha de papá, que era o Mu. E quando eu perguntei o porquê que ele estava assim, a resposta foi que eles não estavam parando. Então, eles acharam melhor, mais conveniente, prender eles para que as outras crianças pudessem brincar. Bom,
Feito isso, nós tiramos os nossos filhos, ok? Para evitar mais, né? Não vou me alongar nisso, mas a gente retirou. Ok, botamos em outra escolinha. Nesse período, o Mu começou a ter muitas crises e a gente precisou levar o Mu para um outro tipo de atendimento, que era uma sala de recurso. Eu não conhecia, hoje existe, né, bastante, graças a Deus, mas eu na época não conhecia, não fazia ideia que existia esse tipo de atendimento. E o Ju foi para uma outra escolinha que cabia a ele. Bom, o Ju teve numa primeira escolinha, gente, que fique claro, essas escolas eram particulares, viu, e eram bem caras. Só para as pessoas não acharem que tudo é público, viu? Não eram, essas aí eram particulares. O Ju foi para uma das escolinhas, a primeira, a segunda escolinha, né, que ele foi. É, nós chegamos para buscar eles e ele estava todo cheio de tinta óleo. E aí eu fiquei apavorada, o Ju era pequenininho, cheio de cachinho nos cabelos, e ele tinha tinta óleo, gente, na sobrancelha, na boca, no nariz, nos cabelos, enfim, por tudo. E aí eu me apavorei, eu disse, o que foi isso? A resposta delas foi assim, ele entrou na garagem por questão de segundos e tirou e virou a lata. Gente, como tu tens um estabelecimento onde tu vai lidar com crianças e tu deixa um local desses aberto? Não dá, né? Sem chance. Bom, feito isso, nós tiramos o Ju dessa escolinha e passamos para outra escolinha, um pouco mais distante da nossa casa agora. Nessa outra escolinha, o Ju detestava ir, ele gritava o tempo todo, ele ia meio turno e toda vez que a gente levava era muito grito. Aí eu pedi para uma psicóloga que atendia eles na época, se ela podia me auxiliar, porque eu não entendia o que estava acontecendo, já que a princípio essa escolinha teria tipo boas referências, né? Era uma escola que todo mundo falava muito bem dela. Eu não conseguia entender, porque eu procurava se o Ju estava machucado ou algo assim, não tinha nada. Bom, aí essa psicóloga foi, ela disse que ela disse, olha, eu vou frequentar essa escolinha. Pode avisar que eu vou ir. Ok. Deixar claro que a mesma psicóloga, viu, que depois nos deu um diagnóstico lá de nos corrigindo em questão da educação dos nossos filhos. Então é muito importante a gente ouvir os psicólogos, viu? Ouvir os profissionais. Mesmo que a gente fique muito bravo, mesmo que como mãe, como pai, o nosso ego de superprotetores, de eu sei do que eu estou fazendo, que foi o meu caso, porque afinal já tinha mais dois, então isso pesava muito para mim. Como assim eu eduquei dois, eu não sei educar os outros dois. Mas é muito importante, hoje eu vejo a importância que isso fez na minha vida e na vida da minha família. Então é muito bom, viu? Se tu estiver passando por algo assim e tiver um profissional te auxiliando, tenta escutar. Tenta conversar e olhar pelo lado do amor, do carinho, ver como é que é colocado, porque às vezes tem um fundinho de razão. Bom, feito isso, Ju na outra escolinha, ela começou a ir na escola. E aí ela foi alguns dias e foi ela foi até onde eu estava, na época eu estava trabalhando, e me disse, olha, tá botando dinheiro fora. Aí eu falei, por quê? Ela disse, olha, é assim, eles dão comida para ele o tempo todo, ele fica no colo da professora, na hora que eles vão pro pátio brincar, ele simplesmente é colocado dentro da cozinha com elas, e ele não interage com elas, com as crianças, porque elas não deixam. Eles não pode nem brincar, ele começa a correr e elas pegam ele no colo e levam pra dentro da cozinha e passam a dar comida pra ela. Comida e Coca-Cola. Então tu tá pagando para elas alimentarem teu filho. E isso fez com que eu ficasse muito brava. Eu não com a psicóloga, tá? Que fique claro. Eu fui até a escola, falei o que a psicóloga tinha me dito, elas me disseram que era mentira, e aí que era, né, que não acontecia. Tinha câmeras, eu pedi para ver as câmeras. E nas câmeras aparecia exatamente o que o psicólogo me falou. As imagens mostravam meu filho no colo, dentro da cozinha, enquanto as crianças corriam no pátio. As imagens mostravam meu filho comendo desesperadamente, enquanto as crianças podiam brincar umas com as outras. As imagens mostravam meu filho tentando sair para correr, para brincar,
e elas rapidamente tirando ele de perto dos outros. Então, isso é inaceitável. Eu tirei o meu filho e peguei pra mim e disse, olha, não vai mais pra escolinha, vai ficar com a mamãe em casa, assim eu vou te proteger. Feito isso, tinha num outro tipo de atendimento, que era a sala de recursos. Essa sala de recursos ficava num bairro dentro da cidade, só que muito longe. A gente andava de ônibus em torno de 1h40, mais ou menos, para chegar a essa escola. Lá tínhamos a pedagoga maravilhosa, muito querida, muito atenciosa, mas que entendia menos que eu do autismo. O Mu estava sempre, ele era atendido no terceiro andar dessa escola. E eu lembro que ela dizia, tu pode largar ele na sala comigo? Era uma sala bem pequenininha. E tinha um computador, uma mesinha, um balcão com alguns brinquedos, algumas coisas assim, umas prateleiras, algo assim. E ela dizia para eu ficar do lado de fora, no andar de baixo, para ele não me ver. Primeiro momento eu sempre ouvia os gritos do Mo. E aí eu sempre ficava meio atenta, pedia para alguém dar uma olhada. Aí elas iam lá, não, tá tudo bem, ok. E aí eu comecei a observar, a não descer, a não ficar na parte de baixo e ficar no meio da escada. E aí o que eu vi foi o Mu mexendo só no computador e descendo e subindo escada, andando de 4 no meio do corredor, deitado, chutando parede, chutando porta, fazendo tudo que não era para fazer. E aquele atendimento que ele era para ter não existia. O que existia era uma pessoa apavorada dentro de uma sala pequena com uma criança que ela não conseguia identificar como fazer. Bom, eu questionei porque isso seria a preparação para o Murilo ir para a escola regular. E aí eu comecei a questionar. Por que estava acontecendo assim? Como eles iam dizer que ele poderia entrar para a escola regular se ele não parava dentro da sala de aula? Na minha cabeça, o Mu tinha que entrar e sentar na sala. Eu não sabia que ele não conseguiria ficar sentado. Mas também não poderia aceitar que mesmo que ele não ficasse sentado, que ele tivesse aquelas reações ali do lado de fora. Não era certo. Ok. Quando eu comecei a questionar e elas começaram a pedir então que eu ficasse e assistisse como a pedagoga atendia. E aí eu comecei a ficar. E eu me apavorei. Porque ela realmente sabia menos que eu. Tinha horas que ela parava e dizia para mim, o que eu faço agora? Dá para culpar uma pessoa dessa? Não, não dá, gente. Não dá para culpar. Isso se chama é uma falta de preparação, é um sistema tão falho que se torna difícil de cobrar. Se hoje em dia é falho, vocês imaginam há anos atrás. Não existia. Não tinha toda essa rede de internet, essa facilidade que tu entra no Google e descobre várias coisas e faz cursinho online. Não! E aí já era público. Aí chegou a época do MUI para regular. Ok. Os meus filhos estudavam numa escola bem pertinho da minha casa também, meus outros 2 filhos. Era em torno de meia quadra da minha casa e era uma escola bem pequenininha, pública, uma escola muito boa, bem pequenininha. E eu pensei, bom, ele vai estudar bem pertinho, aonde está o Mano e a Mana, vai ficar mais fácil de acompanhar. Quando foi para levar o Mu pela primeira vez para a escola regular, elas me disseram que era para eu chegar no portão, largar a mão do Mu e deixar que ele entrasse. E eu falei que eu não ia fazer isso, que eu queria assistir. Aí ela disse, não, é que a gente vai fazer uma preparação, tu tens que te acalmar, tens que confiar na gente, não sei o que. Eu disse, não, tudo bem, eu confio na escola, eu conheço a escola, afinal os meus outros filhos já estavam, já há 2 ou 3 anos nessa escola. Se eu conheço os profissionais daqui, mas eu quero acompanhar, porque é algo diferente. Eu também não sei a reação dele, eu quero ver. Depois que eu sentir que ele tá tranquilo, eu prometo que eu não vou ficar em cima. Mas até lá, eu quero acompanhar. Bom, ainda bem, gente, que eu fiquei. O Mu, ele foi essa pedagoga que estava na sala de recursos, me disse, olha, tu não te preocupa porque eu vou estar junto. Então, mesmo que aconteça alguma coisa, eu vou estar lá. Ok. Eu fiquei um pouco mais segura. O Mu foi com uma mochilinha nas costas, como todas as outras crianças. Lembrando, o Mu não podia entrar no mesmo horário,
Porque nesse primeiro momento era uma experiência. Ok. Nessa escola, o Mo era o primeiro autista, viu? Também a entrar. Quando nós chegamos, a turma do Mo era uma turma pequenininha, todas da mesma idade dele. A prof estava sentada no pátio e as crianças estavam brincando nos balanços, sabe que tem uma casinha, escorrega, sabe? As crianças estavam brincando ali. Eu me apresentei para ela, a pedagoga pegou a mão do Mu e disse para mim: tu fica deste lado aqui, que era do outro lado do pátio, né? E deixa que eu vou entrar com ele e eu quero ver a reação dele com as crianças, ok? E eu fiquei. E ele entrou, foi uma cena lindinha, porque ele entrou com a mochilinha batendo nas costas, correndo, cheio de amor. E aí a prof estava lendo um livro, uma revista, algo assim. E ela continuou de cabeça abaixo lendo, não viu ele entrar. A pedagoga entrou com ele até onde estavam essas crianças na praça. E quando ela largou a mãozinha dele, ele correu e subiu a escada para ir para o escorrega. E ele ficou bem na ponta do escorrega. E ele parou. Ele tinha mais ou menos umas 10 crianças. E ele ficou parado, olhando para nada, mexendo as mãozinhas, sabe? Sim, assim. E eu fiquei observando. E aí eu comecei a ouvir as crianças gritarem: sai daí, louco, tu é surdo, sai daí, maluco. E isso foi cortando meu coração, foi arrebentando por dentro. Porque eram crianças lidando com outra criança. E eu olhei para a prof e a prof continuava de cabeça baixa. E eu disse para ela: não vai fazer nada, são só crianças. Ok. Eu fui entrar e a pedagoga disse: calma, eles tendem a resolver isso. E eu disse: não. É o meu filho que a gente está lidando. Nós não estamos falando de boneco. É o meu filho, poxa. Eu fui até lá e ele estava bem na descida, mas ele não descia, ele estava parado na escorrega. E aí eu falei: amor, vem na mãe, amor. E ele ficou me olhando: se vem, filho. E aí ele sorriu. Eu disse: desce. Aí ele desceu e eu agarrei ele no colo. E aí as crianças começaram a descer. E aí eu chamei todas elas e falei: olha, ele não é louco. Ele não é maluco. Ele não é surdo. Ele entende tudo que vocês fazem. Tudo que vocês falam, ele só quer brincar. Ah, mas aí eles começaram a dizer: mas ele estava trancando o nosso brinquedo. Sim, mas se tu pedir licença, ele vai sair. É que ele é educado. Tu tens que dizer para ele: pode me dar licença? E aí ele vai sair pro lado, ele vai descer. Ou tu pode dizer: vem, desce, vamos descer junto. E aí ele vai descer contigo. Mas se tu ofender ele não vai descer. Ele não vai porque tu vai machucar ele. Tu gostaria que falasse para ti? E todas elas me responderam que não. Assim, então, não é maluco. Ele é um amigo. Vocês não precisam tratar ele assim. E aí uma das meninas disse assim: a prof disse que ele era diferente. É, realmente, ele é diferente. Mas não desta forma. Não é uma diferença ruim, né? A diferença ruim era da prof, que era ignorante. Não era dele. Não era do meu filho. Feito isso, peguei o meu filho no colo, passei pela pedagoga e disse para ela: ele está fora. E ela: como assim? Fora! Ele não vai ficar aqui, não nessa turma. Passei pela professora e disse para ela: diz aonde tu te formou. Ela não tinha entendido, diz aonde tu te formou. Porque para lidar com criança é péssima. É péssima. Tu não é nem considerado, não dá nem para te considerar um ser humano. Tu deixar crianças agirem assim, tu tinha que ter preparado eles. Preparado para quê? Para receberem um colega que não iria agir exatamente como eles estavam acostumados, mas que entenderia tudo o que eles falam e que poderia ser grandes amigos aqui e teria todas as chances do mundo se desenvolver, se tu como adulta quisesse ajudar. Feito isso, peguei meu filho e passei pela secretaria e disse: ele está fora. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu funciono exatamente assim. Saí com meu filho no colo e a partir daí eu comecei a comprar uma briga muito grande com todas as escolas e por onde eu passei com os meus filhos, até que eles fossem respeitados como deveriam. Esse é o primeiro vídeo e vai ter muito mais, porque eu quero bater muito de frente em relação à inclusão. Isso que eu contei agora, gente, infelizmente acontece muito ainda hoje.
muito mesmo. Nós, como pais, como pessoas, como sociedade, precisamos ir contra. Precisamos defender quem não pode se defender. Eu falo e vou falar sempre. Eu sempre vou defender meus filhos. E não só os meus filhos. Eu não aceito de forma nenhuma diferença. Eu não aceito preconceito de maneira nenhuma. Então, jamais eu vou me calar para esse tipo de coisa. Esse é o primeiro vídeo de vários, viu? Curtam o vídeo, nos sigam, indiquem o canal. Um grande beijo e até a próxima.